recuperados na escola Shadi Abu Ghazala. As eleições de 2024 nos Estados Unidos salvarão o TikTok da quase morte? Depois de um ano de duro escrutínio governamental, as estrelas parecem ter se alinhado a favor do TikTok na entrada do novo ano. Nova Constituição, manual antigo, Deb do Chad continua o jogo de poder no Sahel. Desde a sua ascensão ao poder em abril de 2021, o líder chadiano tem sido acusado de se perpetuar no poder. Os seus críticos dizem que o referendo confirma isto. Estados Unidos lançam ataques ao Iraque por ataque de drone atribuído a forças alinhadas ao Irã. Bagdá condena os ataques que mataram um membro das forças de segurança iraquianas e feriram 18, como atos hostis. Rússia confirma que a Ucrânia destruiu seu navio de guerra no ataque na Crimeia. Uma pessoa foi morta em um ataque que teve como alvo o Novocherkassk, que a Ucrânia disse estar sendo usado para transportar drones russos. Homem é preso na França por assassinato de esposa e 4 filhos, diz promotor. O motivo de 5 homicídios permanece obscuro, suspeito de ser submetido a exame psiquiátrico. Por que é que o jogador de cricket Khawaja foi impedido de demonstrar solidariedade com Gaza? O jogador de cricket australiano diz que a ICC mostra padrões duplos sobre quando os jogadores podem exibir imagens políticas. Poderá a guerra de Israel em Gaza arrastar o Iraque para outro conflito? Israel intensifica ataques em Gaza, matando 250 palestinos em 24 horas. Mais de 100 pessoas foram mortas num ataque israelita ao campo de refugiados de Magazi, com famílias ainda presas nos escombros. Israel intensificou o seu ataque à faixa de Gaza, matando mais de 100 pessoas no campo de refugiados de Magazi, com as autoridades palestinianas a relatarem que 250 pessoas foram mortas numa onda de ataques ao longo de 24 horas. Minha família inteira se foi. Todos os meus 5 irmãos se foram. Eles não me deixaram irmãos todos eles. Uma mulher chorando na segunda-feira no campo de refugiados Magazi, no centro da faixa de Gaza. O Iraque tornou-se cada vez mais palco de ataques entre as forças apoiadas pelo Irão e os Estados Unidos, no meio da guerra brutal de Israel em Gaza, com preocupações crescentes sobre uma grave escalada. VNS News 24 horas com você, trazendo as melhores notícias do mundo, mostrando a realidade dos fatos, 100% imparcial. Compartilhe para ajudar nosso trabalho, siga nossos sites e ative o sininho. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Os Estados Unidos disseram na terça-feira que lançaram ataques contra grupos alinhados ao Irã no Iraque, em meio a 24 horas caóticas na região, que também viram um importante general iraniano ser assassinado na Síria. Vamos dar uma olhada nos principais desenvolvimentos recentes e falar sobre o que eles podem significar para o Iraque e para a região em geral. O que aconteceu no Iraque? Nas primeiras horas de terça-feira, os militares dos Estados Unidos afirmaram ter lançado ataques contra 3 locais utilizados pelo Kataib Hezbollah, um importante grupo armado alinhado com o Irão, e outros grupos afiliados não identificados no Iraque. O facto aconteceu cerca de meio-dia depois de o Kataib Hezbollah, que faz parte do grupo guarda-chuva Resistência Islâmica no Iraque, ter assumido a responsabilidade por um grande ataque a uma base dos Estados Unidos em Erbil, no norte do Iraque. Crucialmente, Washington disse que 3 soldados norte-americanos ficaram feridos no ataque que utilizou um drone suicida unilateral, com um militar sofrendo ferimentos graves. Os Estados Unidos afirmam que a sua presença no Iraque e na Síria visa principalmente combater o ressurgimento do grupo militante ISIS. As bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria foram alvo de mais de 100 ataques por parte de forças alinhadas com o Irão desde o início da Guerra de Gaza em 7 de outubro, mas os ataques não tinham deixado nenhum militar dos Estados Unidos gravemente ferido antes. O Comando Central dos Estados Unidos, encarregado de operações no Médio Oriente, afirmou que os seus ataques na terça-feira destruíram as instalações visadas e provavelmente mataram vários militantes do Kataib Hezbollah sem causar vítimas civis. O que aconteceu com o general iraniano? Os ataques dos grupos iraquianos ocorreram horas depois de o principal comandante do Irão na Síria, o brigadeiro-general Hazim Mousavi, do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, ter sido assassinado por ataques em plena luz do dia. 3 mísseis que se acredita terem sido lançados por Israel atingiram a sua casa em Saída Zeinab, a sul da capital síria.
O distrito é onde está localizado o santuário xiita mais importante da Síria, atraindo milhões de peregrinos todos os anos. Os militares do IRGC que operam na Síria são conhecidos no Irão como defensores do santuário, e Mousavi estava encarregado de coordená-los. Membro sênior da Força Quds Extraterritorial de Elite do IRGC, ele também foi um ator importante no apoio ao eixo de resistência no Levante, tendo atuado lá desde a década de 1980. Mousavi era próximo de Qassem Soleimani, o principal general do Irão e um dos principais arquitetos da sua influência regional, que foi assassinado por um ataque de drones dos Estados Unidos no Iraque em 2020. Altos responsáveis e comandantes militares iranianos, incluindo o presidente Ebrahim Raisi, prometeram que Mousavi será vingado. Tudo isto está a acontecer enquanto outros membros do eixo apoiado pelo Irão, incluindo o Hezbollah do Líbano e o movimento Houthi do Iêmen, têm atacado Israel no esforço declarado para parar a sua guerra que já matou mais de 20 mil palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças. O que isso significa para o Iraque? A situação no Iraque é instável e pronta para uma nova escalada, mas nem o Irão nem os Estados Unidos estão ansiosos por uma guerra em grande escala, de acordo com o investigador e autor do Médio Oriente baseado em Teherão, Ali Akbar Darini. Até agora, tanto o Irão como os Estados Unidos agiram no quadro de actores racionais, porque estão conscientes dos perigos de um conflito militar total, disse ele à Al Jazeera. Darini salientou que os Estados Unidos têm próximas eleições presidenciais, embora a sua posição internacional tenha sido afetada e a opinião pública tenha mudado contra o seu apoio a Israel, à medida que a devastação em Gaza foi revelada. Em ano eleitoral, eliminaria completamente as chances de Biden ser reeleito se soldados americanos fossem mortos. E um confronto militar mais amplo levaria a mais instabilidade e a um conflito cujas repercussões seriam imprevisíveis e implicaria custos elevados para ambos os lados, afirmou. Portanto, não espero ver uma guerra total, mas há sempre o risco de erros de cálculo. Por outro lado, disse o analista, Israel tem estado ansioso por colocar o Irão contra os Estados Unidos num conflito militar, especialmente porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pode ver isto como uma forma de fortalecer a sua posição política num contexto de queda de confiança nas suas capacidades de liderança. Por seu lado, o governo iraquiano só pode esperar e tentar conter a situação, mas a sua autoridade será limitada, segundo Darini. A situação complicou-se de tal forma que considero improvável que o governo iraquiano consiga exercer controle total sobre isto.